O mundo não se dobrou num instante. Curvou-se, fissuras finas como teias de aranha muito antes de alguém ouvir o estalo. Em janeiro de 25, Donald Trump reconquistou o Salão Oval com a promessa de a América em primeiro lugar, paz pela força. Poucos perceberam que a paz seria comprada com a pátria de outra pessoa. Em poucos meses, ele negociou um acordo com o Kremlin, entregando a Ucrânia, devastada pela guerra, à Rússia em troca de vagas garantias de estabilidade e concessões comerciais. No verão daquele mesmo ano, os canhões ao longo do Dnipro silenciaram, ainda que fosse um silêncio carregado de frases inacabadas. 3 anos depois, o inacabado tornou-se inevitável. Tendo absorvido as fábricas e os campos de grãos da Ucrânia, a Rússia voltou-se para o oeste. Suas colunas blindadas avançaram pela Polônia e pela Alemanha com uma precisão assustadora, impulsionadas pelas lições aprendidas em campanhas anteriores e pela complacência de governos que haviam cortado os orçamentos de defesa. Capitais europeias imploraram por uma intervenção americana decisiva. Washington, em vez disso, emitiu declarações e sanções. Em apenas 3 meses, tanques T-90 rugiam sob a treliça de ferro da Torre Eiffel, suas tripulações pendurando bandeiras tricolores sobre blindagem reativa soldada, como se a cidade fosse um troféu em vez de um coração vivo. 2 anos após a queda de Paris, naquele então verão de 1930, os defensores esfarrapados de Londres evacuaram através de um Thames em chamas. A bandeira do Reino Unido foi hasteada sob um céu de bronze, enquanto a retórica nuclear ecoava pelos feeds de notícias. Os satélites da Tesla, antes famosos por transmitir internet para os menos favorecidos, começaram a transmitir imagens de linhas ferroviárias fortificadas serpenteando em direção ao Atlântico. Elon Musk publicou uma única postagem enigmática: civilização é igual a software frágil, antes de desaparecer dos olhos do público. Nem todos os americanos haviam escapado do continente quando a frente de batalha entrou em colapso. Turistas, empreendedores, estudantes, engenheiros contratados pela divisão de hidrogênio da BMW na Baviera, milhares acordaram ao amanhecer com o crepitar dos alto-falantes russos anunciando os estatutos de ocupação. Expatriados foram considerados combatentes estrangeiros em potencial, alojados em complexos de internamento adaptados de aeroportos regionais e centros logísticos. Um desses campos se espalhava pelas pistas rachadas do extinto aeroporto de Orly, ao sul de Paris. Arame farpado traçava o perímetro como farpas em uma flor venenosa. Torres de guarda perfuravam a garoa, seus holofotes montados perfurando a penumbra cada noite como se interrogassem o próprio ar. Dentro do armazém 12, a enfermaria por designação, o galpão de quarentena na prática, Jessica Wade se movia entre catres com um lampião de querosene amassado. Ela tinha 32 anos, fora criada na Flórida, uma enfermeira de trauma que prolongara suas férias em Paris quando os voos transatlânticos se tornaram imprevisíveis. Agora, ela limpava queimaduras causadas por cacetetes, sussurrava fios de coragem e rasgava tiras de linho de seu único uniforme extra para improvisar bandagens. Do outro lado do complexo, no quartel G, Brian O'Connor pressionou a palma da mão contra a parede fria de concreto, medindo o tremor dos motores a diesel além da cerca. Ele tinha a aparência de um homem feito de cordas trançadas e determinação teimosa, ombros quadrados, cabelo escuro curto, uma cicatriz que ia da orelha ao maxilar, conquistada em Fallujah anos antes. Depois de deixar os Rangers do exército, ele pensou que tinha acabado com a guerra. O destino, no entanto, é a favor da ironia. Ele havia voado para Munique para uma conferência de consultoria de segurança promovida pela BMW quando a invasão dividiu o continente em 2. O comandante do campo, Coronel Vitaly Semyonov, comandava Orly com a crueldade de um burocrata, papelada para espancamentos, formulários de requisição para açoites públicos, tudo registrado em colunas cirílicas bem organizadas que cheiravam a tinta de álcool. Os prisioneiros recebiam distintivos coloridos: azul para civis, verde para equipe médica, vermelho para qualquer pessoa com credenciais militares. Brian usava vermelho. Aprendeu rapidamente a manter a postura neutra, o olhar baixo, os músculos tensos, mas invisíveis. Na 10ª noite de seu cativeiro, quando um raio se lançou sobre o distante Sacré-Cœur, ele avistou Jéssica saindo da enfermaria com uma bolsa de antibióticos furtados. Seus olhares se encontraram, azuis e cansados em contraste com o castanho e teimoso.
Algo não dito se encaixou, o reconhecimento não de uma amizade passada, mas de um futuro compartilhado. Eles se encontraram novamente do lado de fora do bloco de latrinas, as vozes abafadas sob o tamborilar da chuva. A respiração de Jéssica se enrolou no frio. Eu posso tratar ferimentos, disse ela, mas não posso impedir a próxima rodada de interrogatórios. Brian observou a rotação dos guardas, as brechas quando os holofotes se sobrepunham, os pontos cegos criados pela fuselagem enferrujada de um Boeing estacionada para peças de reposição. Acampamentos como este são projetados para suprimir a iniciativa, murmurou ele, então a iniciativa se torna nossa arma. Nas semanas seguintes, eles montaram fragmentos de um plano como um joalheiro crava-pedras, preciso, deliberado, cada elemento crucial para o todo. Um idoso professor de linguística mapeou o cronograma de patrulha em pedaços de papelão. Um adolescente que certa vez hackeou o piloto automático de código aberto da Tesla gravou um rádio contrabandeado para o modo de transmissão em rajada. Um bombeiro francês em desgraça escondeu o alicate de corte dentro de blocos de concreto ocos perto do portão de manutenção. E Brian, cuja mancha vermelha o identificava como de alto risco, os treinou em exercícios de silêncio, sinais de mão, a arte de se mover como sombras entrelaçadas em outras sombras. Semionol pressentiu a agitação. Certa madrugada, ele conduziu um esquadrão pelo quartel G, forçando os prisioneiros a se ajoelharem enquanto um intérprete recitava trechos dos últimos decretos de segurança de Moscou. Qualquer tentativa de fuga, alertou, seria punida com represálias coletivas. O cano de um rifle roçou o crânio de Brian. Jéssica, observando da porta da enfermaria, sentiu uma fria clareza florescer dentro de si. Eles precisavam se mover logo, ou o medo se transformaria em obediência. Naquela noite, os alto-falantes do campo tocavam baladas patrióticas celebrando a vitória sobre a Europa decadente. Brian usou o refrão dissonante para abafar o clangor das grades soltas. A chuva martelava os telhados de zinco, trovões ribombavam pelas pistas abandonadas, onde contornos fantasmagóricos de cargueiros Boeing encalhados assomavam como leviatãs extintos. Jéssica distribuiu ampolas de morfina para prisioneiros doentes demais para correr, sussurrando promessas de que a resistência voltaria para buscá-los. Cada ampola trazia uma pena desenhada a lápis, o símbolo que haviam escolhido, frágil, mas capaz de voar. Às 0300 horas, os holofotes do portão de manutenção tremeluziam como pálpebras pesadas de sono. Um guarda apagou o cigarro, estendeu a mão para a caixa de disjuntores e não viu a bota que esmagou sua laringe. Brian arrastou o corpo inerte para as sombras enquanto o hacker de rádio disparava um sinal de rajada em uma frequência que Brian jurou que alcançaria um retransmissor amigável na Espanha neutra. Além do fio, a cidade jazia ferida e silenciosa, seu horizonte marcado por faixas de ocupação e torres destruídas. 29 prisioneiros passaram pela brecha. Um deles mancava com uma tíbia fraturada, imobilizada com cabos de vassoura rachados, outro carregava um estojo de violino pesado, não com cordas, mas com cadernos criptografados detalhando dados de correntes de jato, informações que a constelação de Musca outrora coletava para modelos climáticos, agora cobiçadas por qualquer facção que planejasse rotas transatlânticas de drones. Ao cruzarem a pista de taxiamento repleta de mato, os faróis se acenderam, um veículo blindado de transporte de pessoal patrulhando o perímetro antes do previsto. Ordens eram latidas em russo. Balas batiam contra os destroços da fuselagem. Brian girou, jogando Jéssica com o ombro no asfalto. Vai, rugiu, a voz embargada pela chuva. Os prisioneiros se espalharam em direção à distante linha de árvores que margeia o subúrbio de Rungis. O adolescente com o rádio levou um tiro no ombro, cambaleando. Jéssica o ergueu, com a seringa de morfina entre os dentes, os dedos escorregadios de chuva e sangue. Brian disparou uma Makarov confiscada até o ferrolho travar, depois usou a pistola descarregada como arma de punho, quebrando a viseira de um policial. Os holofotes convergiram, cones rígidos cortando a escuridão. Motores a diesel aceleravam. Em meio ao caos, Jéssica vislumbrou um Tesla modelo Y. Os ocupantes haviam reaproveitado veículos civis, removendo os logotipos, mas deixando a silhueta elegante e inconfundível, derrapando pela pista em direção a eles. Num piscar de olhos, ela entendeu. O piloto automático ainda funcionava, seu dono havia desaparecido há muito tempo,
seus sensores tão precisos como sempre. Sem hesitar, ela correu, abriu a porta do motorista e arrancou o recruta atordoado do assento. Brian saltou para o lado do passageiro. A cabine brilhava com a carga residual da bateria, a tela sensível ao toque exibindo mensagens de erro em russo. Os dedos de Jessica dançavam, anos simulando emergências em rodovias interestaduais da Flórida estavam dando resultados, e o Tesla avançou bruscamente, com os pneus cuspindo aquaplanos. Atrás deles, a sirene do acampamento soava, um animal metálico uivando em direção à ferida que haviam aberto em sua carne. Eles irromperam por um portão de arame, faíscas chovendo enquanto dentes de aço raspavam os paralamas de material composto. À frente, a autoestrada A6 abria-se de leste a oeste como uma veia atravessando a França ocupada. A bateria do modelo Y registrava 19%, a distância até o maciço central arborizado, onde se escondiam as supostas células guerrilheiras, era de mais de 300 km. No entanto, naquele instante, com a cabine exalando ozônio e medo, Brian e Jessica experimentaram algo mais pungente que o pavor, algo que seus captores não conseguiam catalogar nem destruir. Era o gosto do começo. A suspensão desgastada do Tesla gemeu enquanto Jessica conduzia o modelo Y pelo labirinto de vans de entrega abandonadas nos arredores de Rungis. O adolescente no banco de trás, Miguel Alvarez, com os olhos vidrados pela morfina, mas a mente ainda fervilhando de código, continuava murmurando fragmentos binários, reescrevendo-os em pacotes de rajadas compactadas que ainda poderiam chegar à Espanha. Brian ia no banco do carona, examinando os retrovisores em busca do brilho fraco dos faróis. Eles vão acionar os drones primeiro, disse ele, em voz baixa. Precisamos de cobertura densa o suficiente para quebrar o bloqueio térmico. Jessica virou o volante para o sul, na D941, onde choupos se projetavam sobre o asfalto como uma catedral abobadada. A chuva diminuiu, deixando faixas escorregadias que refletiam a barra de carga da bateria do Tesla, 18, 17, 16%. No porta-luvas, ela encontrou um adaptador de abastecimento de hidrogênio da BMW, parte de um esquema de interoperabilidade europeu que ninguém imaginara que fosse relevante em tempos de guerra. Brian olhou para ele e depois para o mapa de navegação. Há um depósito regional de hidrogênio da BMW a 30 km de distância, em Étampes. Se os tanques sobreviveram ao bombardeio, temos uma chance. Passaram por Peugeots queimados, com o interior destruído por catadores de lixo, e por outdoors à beira da estrada cujos vernizes brilhantes haviam sido apagados por cartazes de propaganda que instavam os cidadãos franceses a cooperar para a estabilidade. Jessica sentiu cada mensagem como um tapa. Seus nós dos dedos ficaram brancos. Quando Miguel gemeu, ela estendeu a mão para trás sem olhar, apertando seu pulso em uma promessa silenciosa. A cerca do perímetro do depósito ainda estava de pé, mas a guarita era uma carcaça enegrecida. Brian saltou, alicate de corte na mão, estalando elos enquanto Jessica deixava o Tesla em marcha lenta atrás de uma pilha de contêineres. Dentro do pátio, bombas de hidrogênio estavam sob uma cobertura de metal retorcida, mas as esferas principais de armazenamento brilhavam intactas. Jessica deslizou o adaptador de enchimento no receptáculo, um ato tão mundano antes da invasão que parecia obsceno agora, e observou os medidores de pressão subirem. LEDs azuis brilhantes piscaram, sussurrando sobre um mundo onde a tecnologia outrora prometera resgate por meio da inovação. Mal haviam terminado quando um drone de reconhecimento russo zumbiu acima, com as asas raspando. Brian puxou Jessica para trás da esfera de armazenamento, os bips suaves do Tesla ecoaram como tiros pelo pátio vazio. Um cone de holofote percorreu o depósito. O pulso de Jessica atingiu sua garganta. O drone se inclinou, os sensores térmicos varrendo. Miguel, ainda no carro, abriu a porta traseira e arremessou um cartucho de sinalizador para o alto. Ele explodiu atrás do telhado de um armazém, expelindo um calor mais intenso do que 3 corpos humanos. O drone girou em direção ao chamariz e desapareceu para o leste. Brian suspirou. O garoto acabou de ganhar 15 minutos para nós. Eles seguiram para o sul novamente, o motor a hidrogênio zumbindo quase silenciosamente. Jessica olhou para Miguel. O curativo dele estava escorrendo, o curativo escuro. Ela se preocupava com a sepse, com a escassez de antibióticos,
com a possibilidade de reconstruir o moral mais rápido do que regenerar glóbulos brancos. Mesmo assim, Miguel abriu um sorriso. Eu sempre quis sair de um carro em movimento, disse ele. Eles abandonaram o Tesla perto da floresta de Fontainebleau, limpando pegadas e arrastando galhos espinhosos sobre marcas de pneus. Sob a copa das árvores, antigas trilhas de caça serpenteavam entre pedras escorregadias de musgo. Rumores diziam que os remanescentes dos maquis haviam se refugiado ali após a queda de Paris. Agora a floresta cheirava a pinho molhado e esperança latente. Uma lâmpada de sinalização piscava profundamente entre os troncos, 3 pulsos rápidos, 2 lentos. Brian respondeu com o código que o professor de linguística havia gravado neles. Segundos depois, uma mulher esguia, de uniforme militar manchado, surgiu das sombras, com o rifle Famas apontado para ela. Seu sotaque era leonês, seu nome era Tenente Amélie Girard, ex-integrante do 13º Regimento de Paraquedistas, agora líder do que os moradores locais chamavam de fantasmas de Fontainebleau. Ela estudou suas manchas vermelhas e azuis, depois seus olhos. Americanos, disse ela, com a voz rouca de cansaço e determinação, vocês trouxeram problemas, não é? O problema já está aqui, respondeu Brian. Trouxemos hidrogênio e um relé criptografado. Ela os conduziu a uma pedreira de calcário disfarçada de acampamento. Lonas cobriam as paredes da mina, abafando o radar dos drones. Abaixo delas, engenheiros canibalizavam células de hidrogênio da BMW em geradores silenciosos. Um físico alemão calibrou um canhão eletromagnético improvisado, alimentado por supercapacitores empilhados. Um escriba polonês transcreveu ordens russas interceptadas em placas Tesla recuperadas. Nesse labirinto de intenções, Jéssica sentiu algo se contorcer dentro de seu peito, uma resolução entrelaçada com a dor. Amélie explicou que comboios de carga transportavam munições por Orléans em direção ao Vale do Sena, com destino a novas bases de mísseis costeiros. Se os Phantoms conseguissem descarrilar um único trem blindado, células de resistência da Bretanha à Borgonha surgiriam. Precisamos de cargas de demolição e olhos no céu, disse ela. Você mencionou um revezamento? Miguel, com a febre subindo, apoiou-se em uma caixa de munição. Posso pegar carona nos downs do escudo estelar. Mas que certa vez se gabou de que a malha podia lidar com 100 milhões de sinais simultâneos. Vamos testar essa ostentação. Ele desabou em código, os dedos deslizando sobre o vidro rachado da tela sensível ao toque. Os dias passaram, medidos por picos de adrenalina em vez de amanheceres. Brian e Amélie lideraram patrulhas de reconhecimento, mapeando os suportes dos viadutos. Jéssica transportou bolsas de plasma para uma enfermaria improvisada, ensinando triagem de combate a um veterinário romeno. À noite, eles se amontoavam sob lonas remendadas enquanto drones zumbiam acima como vespas de ferro. Notícias filtradas por sussurros criptografados. O governo de Donald Trump emitiu novas condenações, mas nenhuma tropa. Os debates da ONU congelaram sob vetos. Os mercados de Xangai despencaram após as fábricas da BMW no sul da Alemanha serem apagadas. Sussurros diziam que Musk havia fugido para uma plataforma flutuante no Atlântico, experimentando reatores de tório de água salgada que ele jurava que poderiam alimentar uma rede pós-apocalíptica. Na 11ª noite, Brian ficou de guarda ao lado da borda da pedreira, com o rifle apoiado nos joelhos. Jéssica subiu a escada, oferecendo-lhe café instantâneo preparado em uma lata amassada de MRE. O brilho do fogo de óleo tingia o horizonte distante. Aquela é Le Havre, murmurou Brian. Estão descarregando outra divisão blindada. Se paralisarmos aquela linha férrea, ganharemos tempo para todas as cidades a oeste do Loire, respondeu Jéssica. Sua voz falhou. Brian fingiu não notar. Em vez disso, perguntou, quando isso acabar, se acabar, o que vem por aí? Ela refletiu. Eu sonhava em construir uma clínica móvel de trauma. Depois do que vi, eu construiria 10. Ele sorriu, uma expressão quase estranha ao seu rosto. Você vai precisar de segurança. Rangers são bons guarda-costas para paramédicos. Relâmpagos riscaram o céu. Ambos estremeceram, os nervos à flor da pele. Era apenas o tempo,
mas todos temiam que o dia em que o raio pudesse ser nuclear. A Operação Ponte Noturna começou sob uma lua coberta de nuvens. Usando geradores BMW silenciosos, os técnicos alimentaram um enxame de drones revestidos de grafeno. Miguel anulou remotamente os protocolos de identificação do escudo estelar, mascarando cada drone como tráfego legítimo de manutenção. Eles avançaram em direção ao viaduto nos arredores de Artenae, carregando gel napalm em cilindros de lata de refrigerante. Enquanto isso, a equipe de solo de Brian se esgueirava pelo lastro, plantando cargas moldadas em suportes. Jessica os acompanhava, com o kit médico preso, o pulso martelando. Cada passo no cascalho soava como uma traição. O trem trovejou mais cedo do que o previsto, os ocupantes haviam acelerado a logística. Locomotivas pintadas com a águia bicéfala russa puxavam vagões-plataforma carregados de torres T-90M cartuchos de mísseis Iskander. Brian acionou o detonador. Nada. Circuitos molhados pela chuva anterior. Holofotes russos brilharam. Gritos. Tiros. A emboscada oscilava à beira do esquecimento. Jessica rastejou até o fio defeituoso, batendo os dentes. Arrancou as placas de identificação, arrancou a corrente, torceu fios de cobre contra aço, fechando a ligação. Brian a cobriu, com balas passando por cima de sua cabeça. Ela conseguiu conectar. A noite se abriu. Cargas ondulavam ao longo do viaduto, o concreto se transformando em punhos alaranjados. Trechos de trilhos se dobraram como lata. A locomotiva saltou para fora dos trilhos e se chocou contra o aterro, expelindo vapor fervente. Acima, os drones disfarçados de Miguel dispersavam seu napalm, transformando carrinhos de munição espalhados em abóboras de aço derretido. Trovões ecoavam pelos campos enquanto explosões secundárias se sucediam ao longo da linha. A equipe de Brian recuou através de valas enquanto a infantaria russa saía de carruagens em chamas. Jessica arrastou um sapador francês ferido até que Brian o ergueu com força nos ombros. Atrás deles, o viaduto cedeu, um gigante mortalmente ferido. A planície do Loire ecoava com um caos que se espalharia pelas redes de ocupação ao amanhecer. Chegaram a um celeiro seguro pouco antes do nascer do sol. Amélie entrou de rompante, com um rosto sujo de sujeira, mas os olhos incandescentes. As interceptações confirmam, o corredor do Sena está paralisado. Levarão semanas para redirecionar. As células da Brittany já estão se movendo. Ela apertou a mão de Jessica, depois a de Brian. Esta noite provamos que Paris não morreu em vão. Miguel se jogou contra um poste, febril, mas triunfante. A Star Shield registrou a explosão como um evento sísmico anômalo. Tudo está catalogado. O mundo saberá. Jessica desfez as bandagens novas, com a respiração trêmula. No entanto, por trás da exaustão, havia uma brasa de um propósito feroz. Eles não haviam apenas escapado, haviam se tornado o estupim do barril de pólvora enterrado da Europa. Ela olhou para Brian. Silhuetado em um fragmento do nascer do sol, ele parecia menos um fugitivo e mais o fulcro de uma tempestade que se aproximava. Em algum lugar do outro lado do Canal da Mancha, os transmissores subterrâneos de Londres ganharam vida, reproduzindo imagens do comboio descarrilado. Multidões assistindo em telas secretas sentiram, talvez pela primeira vez em anos, o tremor da possibilidade. De volta a Washington, assessores instaram o presidente Trump a responder, analistas em podcasts proibidos invocaram o fantasma de Churchill, as bolsas de valores em Nova York oscilaram enquanto os investidores calculavam o preço da liberdade adiada. Em uma pedreira de calcário ao sul de Paris, Brian e Jessica se prepararam para o próximo ataque, um passo mais perto de transformar uma rebelião dispersa em uma revolta continental. A linha entre fugitivo e combatente da liberdade desapareceu no momento em que o viaduto desabou no Loire. Na madrugada carregada de cinzas que se seguiu, Brian O'Connor sentiu o gosto de óleo de arma no fundo da língua e percebeu que era o sabor do compromisso. Não haveria volta, nem barganha por anistia, nem barganha alguma. A sabotagem deles rompera a aura de inevitabilidade dos ocupantes. Dessa fratura, rumores começaram a jorrar como luz através de um telhado estilhaçado. Em 48 horas, todos os circuitos de resistência da Europa Ocidental sabiam que Orleans havia queimado.
Antigas frases em código maquis, Le coq chanter au crépuscule, Le ponte este de glace, crepitavam através de relés Tesla clandestinos ainda orbitando acima. Líderes de célula compararam anotações, testaram canais criptografados, e pela primeira vez, alinharam seus relógios. Um plano se formou, menos um projeto único do que um sistema nervoso costurado pela adrenalina e pela raiva. A pedreira nos arredores de Fontainebleau tornou-se uma colmeia. Chaminés de hidrogênio da BMW ronronavam em seu centro, alimentando tornos, repetidores de rádio e até mesmo uma impressora 3D roubada de um estúdio de design destruído em Stuttgart. Quando Jessica Wade entrava na enfermaria todas as manhãs, sentia o cheiro de polímeros quentes misturados com iodo, um aroma ao mesmo tempo apocalíptico e estranhamente otimista. Suas proteções transbordavam, especialistas belgas em demolições queimados por sua própria Termite, ciclistas holandeses baleados enquanto transportavam microdrones em guidões ocos, um romancista marroquino que transformará seu talento para o diálogo em um braço de propaganda da revolta, escrevendo programas piratas que zombavam da ocupação com um humor selvagem. Do lado de fora, a tenente Amélie Girard treinava voluntários em táticas de emboscada noturna. Brian liderava essas sessões, moldando a coragem bruta em gestos coordenados. Ele os dividiu em equipes de 5 pessoas com teias de fogo, cada membro treinando em rifles, kits médicos, cargas de sapadores e orientação por drones. A flexibilidade é a nossa armadura, disse ele. Nunca seremos capazes de igualar a massa dos ocupantes, mas podemos superar seu ciclo de decisão. Miguel Alvarez, com o ombro ainda suturado, a febre superada, encolhido em um abrigo coberto de tablet Starshield, linhas de código piscando em suas pupilas como chamas geotérmicas. Ele estava construindo uma malha, uma sobreposição furtiva sobre a constelação de Musk, disfarçando o tráfego rebelde como pings de limpeza adormecidos. O truque, ele explicou a Jessica em uma meia-noite sem dormir, era imitar a telemetria exata que os Tesla Roadsters usavam para diagnósticos sem fio. Ninguém se deu ao trabalho de apagar o aperto de mão legado, ele sorriu, com o café tremendo na mão. Acontece que o futuro da liberdade europeia depende de um carro esportivo que não é fabricado há uma década. Do outro lado do Atlântico, o silêncio de Washington se transformou em escândalo. Memorandos vazados sugeriram que o círculo íntimo do presidente Trump debatia um arrendamento de terras limitado à Rússia em troca de um corredor comercial no Ártico. Apresentadores de TV a cabo se agitavam, audiências no Senado se aproximavam, ainda assim, nenhuma companhia aérea navegava para o leste. Nos bunkers de rádio em ruínas de Londres, refugiados perguntavam o que os Estados Unidos realmente queriam dizer quando prometiam liberdade. A resposta não veio de púlpitos oficiais, mas de um vídeo, granulado, filmado por um drone Tesla capturado, mostrava o trem de Orleans explodindo em chamas enquanto uma faixa esfarrapada se desenrolava na fumaça. Penas podem cortar pedra. Os ocupantes responderam com doutrina. O coronel Vitaly Semyonov, com o orgulho ferido alimentando a crueldade, ordenou a Operação Foice, um abate continental de suspeitos de insurgência. Colunas de ataque avançaram em direção a vilarejos ao sul de Paris, arrastando civis de porões, encenando execuções encruzilhadas para transmissão por redes estatais. Cada atrocidade alimentava a fúria que esperava apaziguar. Jéssica tratou uma avó cujas mãos foram quebradas pelo crime de alimentar fugitivos. A idosa sussurrou: "Meus ossos vão se curar mais fortes." Viu, e exibiu um tremor de desafio. Brian convocou um conselho sob as lonas da pedreira, Amélie, Miguel, uma engenheira ferroviária tcheca chamada Lenka, e o padre Stephanie, um jesuíta que contrabandeava informações sobre as hóstias eucarísticas. O objetivo deles, cortar a foice pela haste antes que ceifasse muitas vidas. Informações mostraram um posto de comando avançado em Chartres, direcionando os ataques, com suas comunicações protegidas por bloqueadores móveis montados em ônibus blindados. Se o nó fosse destruído, a navalha falharia. Eles escolheram uma noite em que a lua nova não deixava escapar nenhuma luz. A equipe de Lenka sequestrou um guindaste de construção em Orleans, soldando uma placa falsa de bloqueio pedindo desvios por um var estreito. Amélie se infiltrou em Chartres se passando por funcionária da lavanderia, marcando os veículos-alvo com tinta UV visível apenas através de um filtro óptico Tesla hackeado.
Miguel cronometrou rajadas de escudo estelar para cegar varreduras de satélites russos por intervalos de 7 minutos. E Jéssica, nunca se sentindo confortável com o título de cooperativa, colocou gaze para trauma ao lado de injetores subdérmicos de morfina e disse a si mesma que não se pode remendar o mundo a menos que se esteja disposto a sangrar ao lado dele. A força de ataque avançou em 3 SUVs BMW 9 roubados, com seus motores a hidrogênio zumbindo como vento distante. No gargalo do vale, Lenka desencadeou deslizamentos de rochas em etapas, forçando o comboio de ônibus blindados a rastejar sob penhascos. O esquadrão de Brian disparou flechetes inteligentes, impressos horas antes, cada projétil estilhaçando um atuador de roda ou travando os servos da torre. Quando o fogo de retorno disparava, ricocheteava nas pedras, os rebeldes mudavam de ângulo, nunca permanecendo no mesmo lugar por tempo suficiente para que o inimigo definisse o alcance. Jéssica correu através das nuvens de poeira em direção ao ônibus da frente. Lá dentro, bloqueadores zumbiam e oficiais de rádio gritavam coordenadas. Ela lançou uma granada termobárica pela escotilha, jogou-se no chão e sentiu a pressão atingir seus pulmões. Quando se levantou, o ônibus era uma carcaça incendiada de circuitos. Ela ouviu o grito de Brian, colapso, linha norte. E girou no momento em que um exo-soldado russo surgiu da fumaça. A estrutura motorizada do soldado sibilou hidráulica, sua manopla esmagou o antebraço de Jéssica, fraturando o rádio. A dor explodiu atrás de seus olhos. Ela se abaixou sob o segundo golpe e enfiou um injetor de morfina na articulação da clavícula do exoesqueleto. Os produtos químicos não eram projetados para metal, mas a seringa de polímero prendeu um conduíte, a eletricidade disparou, o traje estremeceu e o gigante tombou como bronze mítico. Brian agarrou seu braço bom e a puxou para trás de um caminhão. A ruptura está limpa, avaliou ele em um suspiro. Tala depois. Mova-se agora. Eles correram para terminar a demolição, posicionando os C6 contra torres de interferência. Quando as cargas foram detonadas, o vale se iluminou como se a aurora tivesse sido forjada a partir de antimatéria. Acima, a lente sensora da Starshield registrou a erupção, criptografando-a no que Miguel chamou de aperto de mão do Roadster. A meio mundo de distância, as hashtags floresciam, hashtag FeaterStorm, hashtag ChartrersBurns, hashtag TakeBackEurope. Mas a vitória gerou novos riscos. Semyonov solicitou autorização nuclear tática, alegou que sabotagem partidária ameaçava as linhas de suprimento para corredores humanitários. O Kremlin debateu, governos europeus no exílio declararam blefe, satélites Tesla captaram assinaturas de calor enquanto unidades russas Iskander avançavam para o oeste, e rumores indicavam que as ogivas eram salpicadas de cobalto para a máxima precipitação radioativa. A civilização pendia por um fio. Dentro da pedreira, a ansiedade aumentava. As mãos de Miguel tremiam não de fadiga do código, mas de cálculos assustadores. As estimativas de tempo para atingir o alvo mostravam Paris dentro do alcance de Iskander em 20 minutos após as ordens de lançamento serem liberadas. A resistência precisava de apoio. Padre Stefan ofereceu, deslizando um pendrive surrado sobre a mesa de planejamento. A confissão encontra caminhos surpreendentes, murmurou. O pendrive continha esquemas para um retransmissor orbital russo, o projeto Serafim, capaz de redirecionar as armas nucleares em meio ao percurso. Ao invés de Serafim, a ameaça poderia ser anulada. Fracasse, e a Europa poderia brilhar. Lenka assobiou. Como atingimos algo em órbita baixa da Terra? Miguel recostou-se, com os olhos brilhando. Com alguma coisa já lá em cima. Os primeiros lançamentos de aplicativos de transporte compartilhado da Tesla deixaram dezenas de CubeSats inativos, com as células de energia esgotadas, mas os propulsores intactos. Se Miguel conseguisse despertar reescrever a orientação, instalar uma ogiva improvisada com seu próprio tanque de hidrogênio e lastro de tungstênio, eles poderiam ter um veículo cinético de destruição. Os velhos brinquedos de Musk contra os novos monstros de Moscou, pensou Brian. O plano era quase insano, e, portanto, perfeito. Trabalharam febrilmente. Células de combustível BMW foram desmontadas para válvulas de pressurização,
um metalúrgico espanhol forjou um invólucro pequeno o suficiente para ascensão orbital. Jéssica, com o braço imobilizado, coletou PET projéteis de artilharia não detonados. Enquanto preparava a carga, percebeu que não pensava nas praias da Flórida há meses. A história havia se encurtado, comprimindo vidas inteiras em dias. O lançamento partiu do Planalto perto de Alsher, onde uma mini-plataforma abandonada da SpaceX ainda pairava como uma relíquia. Caminhões da resistência despejavam componentes sob redes de camuflagem, enquanto fazendeiros franceses se faziam de sentinelas, mascarando a atividade com fogueiras que imitavam reuniões em aldeias. Ao anoitecer, Miguel digitava comandos, as células adormecidas do CubeSat consumiam a potência emprestada, os propulsores realizavam ciclos de teste e o pacote de segurança preso à sua lateral emitia um sinal sonoro de prontidão. A hora D chegou em silêncio espectral. Uma pluma cortava o céu noturno, sem contagem regressiva sinfônica, apenas aplausos urgentes engolidos pela distância. Jéssica observava o raspador de luz acender, deixando um rastro de faíscas como esperança em chamas. Lá no alto, o CubeSat abraçava seu momento de despertar, com os estabilizadores vibrando. O console de Miguel rolava a telemetria, ele sussurrava orações em spanglês. Então, uma faixa vermelha, trajetória bloqueada. Queima de menos 4 minutos. Em Moscou, naquele mesmo instante, o pedido do coronel Semyonov chegou a uma mesa sombria. Um carimbo pairava no ar. Em algum lugar, um telefone tocou. O atraso floresceu, pequeno como um sopro. A 400 quilômetros, o CubeSat executou a queima final, com o revestimento direcionado ao retransmissor Serafim sobrevoando o Golfo da Biscaia. Brian, ouvindo pelo fone de ouvido, conseguia ouvir o próprio batimento cardíaco mais alto do que o leve estalo dos dados. O impacto foi registrado como um pico, seguido de silêncio. As transmissões via satélite falharam. Os códigos de lançamento russos congelaram no meio do aperto de mão. Em um bunker sob os Montes Urais, luzes de alerta piscaram, confusas com o plim interrompido. Por toda a Europa, sinos de igrejas soavam sem coordenação, seus repiques deslizando sobre colinas e ruínas como um canto de maré. Canais de resistência irromperam, civis invadiram as ruas, agitando penas pintadas em retalhos de tecido. Os ocupantes, ainda vastos, haviam sido lembrados de que a vastidão pode se fragmentar. Na enfermaria da Pedreira, Jéssica tirou a tipóia por tempo suficiente para costurar o couro cabeludo de um escoteiro belga. Quando ela terminou, Brian esperou do lado de fora, com o rosto sujo de pó da pedreira e os olhos refletindo a luz das tochas. Acabamos de ganhar o fôlego do continente, disse ele. Horas? Dias? Não sei. Mas as pessoas estão de pé. Ela conseguiu dar um sorriso torto. Então, nós os mantemos respirando. Do topo de uma colina, eles observavam a floresta, incêndios de depósitos de suprimentos queimando, faróis de comboios em retirada serpenteando para o leste. No entanto, acima de tudo, brilhava a abóbada de estrelas, entre elas, a ferida escura onde Serafim estivera. Aquele ponto de luz ausente parecia, paradoxalmente, uma lanterna. Ao longe, Donald Trump fez um discurso televisionado. Com os números das pesquisas despencando, ele passou do distanciamento negociado à indignação justificada, prometendo uma ponte aérea de drones de ajuda e defesa. Comentaristas debateram a sinceridade, mas mesmo assim os transportes C-17 começaram a carregar em Delaware. Os réus do Twitter exibiram um clipe antigo de Elon Musk bebendo uísque no convés de uma barcaça, dizendo aos repórteres que a disrupção está apenas forçando um sistema a admitir sua própria fragilidade. A noite quebradiça da Europa estava rachando. Jéssica e Brian observavam o amanhecer manchar o horizonte como uma contusão cicatrizando. Sabiam que os exércitos de ocupação revidariam com ferro e fúria. Sabiam também que penas já haviam cortado pedras antes, e o fariam novamente. As horas que se seguiram à destruição de Serafim pareceram um silêncio entre o relâmpago e o trovão, como se todo o continente estivesse prestes a inalar. Mas os ocupantes não se dissolveram, em vez disso, passaram da clava ao bisturi. Em um dia, o coronel Vitaly Semyonov recebeu novas diretrizes de Moscou, a Operação Véu de Ferro.
Se o medo não pudesse mais ser projetado da órbita, seria triturado até a morte no nível da rua. Colunas blindadas se afastaram das frentes ocidentais paralisadas e se espalharam pelo campo, em busca do emblema da pena com um zelo que beirava a superstição. Vilas que haviam abrigado guerrilheiros despertaram com o guincho dos dentes dos trilhos e o baque dos motores T-90. Qualquer casa sem o símbolo de um colaborador foi incendiada. No entanto, na pedreira ao sul de Paris, a determinação se calcificou em vez de se romper. A tenente Amélie Girard reunia relatórios de campo enquanto Brian O'Connor esboçava novos arcos sobre uma mesa de aço corrugado, círculos concêntricos convergindo para a própria Paris. Não podemos lutar em todos os lugares, disse ele, com a voz rouca das noites sem dormir. Então, fazemos da cidade a bigorna. Forçamos Semionol a martelar contra ela até que seu braço se estilhasse. Jessica Wade estudou as contagens de baixas, nomes escritos à mão sobre os tipos sanguíneos, e tentou não imaginar quantas camas precisaria se a estratégia deles falhasse. Seu braço quebrado, imobilizado às pressas 2 semanas antes, latejava nas madrugadas frias, ela o ignorou. Miguel Alvarez conectou outro ponto de conexão à rede de satélites da Tesla, disparando rajadas de dados disfarçadas de atualizações de firmware desatualizadas para sedãs Model S aposentados. Cada pulso carregava coordenadas, listas de suprimentos e algo mais precioso, a prova de que os ocupantes sangraram. As primeiras faíscas de revolta aberta irromperam nos arredores da cidade. Vagões vermelhos e azuis do metrô, escondidos em túneis abandonados, avançavam ruidosamente sobre trilhos iluminados pelo dia, despejando equipes de resistência que desativaram caixas de junção e soldaram pontos ao contrário. Picapes BMW movidas a hidrogênio, presentes das linhas de montagem da Baviera que haviam secretamente passado para a produção noturna, sussurravam pelos bulevares, entregando caixas de rifles de compósito dobrados e placas de cartuchos de fibra de carbono impressas no útero da pedreira. Enquanto isso, nos estúdios subterrâneos de Londres, emissoras sequestravam frequências moscovitas para transmitir um novo hino, um remix de La Marseillaise temperado com percussão codificada que também servia como instruções de ignição para drones improvisados. Washington finalmente passou da retórica para o metal. Sob a pressão da queda vertiginosa nas pesquisas e de um crescendo de indignação no Congresso, o presidente Trump autorizou a Operação Liberty Bridge, uma frota de C-17 carregados com rações, foguetes antitanque e cápsulas médicas originalmente projetadas pela divisão biomédica da Tesla. Os manifestos de carga ostentavam a assinatura de Elon Musk em tinta digital. Ninguém sabia se ele havia assinado de sua plataforma na Atlantic ou de um laboratório não divulgado, mas o gesto inflamou as redes sociais. A Tesla se recupera enquanto os tiranos queimam, proclamavam os memes, sobrepostos a vídeos de picapes BMW descarregando em pistas de pouso clandestinas na Bretanha. Semionol reagiu com uma guerra psicológica. Projetores holográficos gigantes projetavam imagens em bancos de nuvens sobre Paris, imagens de prisioneiros de fiateiro ajoelhados sob canos de rifles, com os ponteiros do relógio se aproximando de zero. Brian observou uma tela celeste ondular com o rosto de um mensageiro capturado, uma criança de no máximo 14 anos, e então desaparecer no cinza. Ele está nos provocando, murmurou Brian, com o maxilar cerrado. Vamos descobrir o blefe nos nossos termos. Esses termos se solidificaram na Operação Lanterna. Fase 1. Cegar o ocupante dentro de seu próprio capacete. Miguel injetou malware através de um gateway russo iridium capturado, reprogramando sobreposições de HUD de tanques para que as transmissões térmicas entrassem em loop com quadros em cache. Atiradores perseguindo rebeldes se viram atirando em ecos enquanto insurgentes de verdade se esgueiravam ao lado de cascos para plantar cargas de lapa feitas de invólucros de baterias Tesla. Fase 2. Incendiar o assento de comando. As células de atiradores de elite de Amélie se infiltraram em torres de sinos, cada rifle emparelhado com um drone de observação do tamanho de um pardal. Seus alvos eram comissários que orquestravam represálias. No final da semana, oficiais superiores viajavam em ambulâncias blindadas para evitar ficar a céu aberto. A fase 3 seria decisiva e perigosa: retomar o centro de Paris, destruir o véu de ferro à vista de todas as lentes do escudo estelar ainda em órbita. Eles escolheram o dia da Bastilha, um simbolismo com garras.
Assim como fogos de artifício antigamente traçavam arcos sobre o Senna, drones de carga da Tesla agora bombardeavam pontes com ogivas eletromagnéticas, PEM, ajustadas para fritar nós de comunicação russos. Ondas terrestres de resistência se espalhariam simultaneamente de catacumbas, esgotos e túneis de manutenção que os batedores de Brian mapeavam há meses. Jessica objetou: estamos empurrando feridos para um moedor de carne. Brian respondeu: ou permitiremos décadas de escuridão. Não existe cálculo indolor. Dia D-2, Jessica entrou na enfermaria e encontrou o padre Stephanie recitando os últimos sacramentos para um sapador holandês que sangrara até a morte por estilhaços. As mãos do padre tremiam. Nosso milagre são os números, confessou ele depois. Se um número suficiente se ergue, os poucos que caem se tornam pilares. Jessica sentiu entorpecida, ouvindo o próprio coração bater como um tambor. Ela verificou novamente sua morfina, que estava diminuindo, e então fez um inventário de uma remessa de protótipos de torniquetes automáticos doados pela P&D médica da BMW. Engenharia encontra ferimentos, pensou ela. Se ao menos a esperança também pudesse ser impressa em fibra de carbono. Na véspera do ataque, a chuva castigava a presa. Brian percorreu o perímetro 2 vezes, memorizando rostos encolhidos sob abrigos de lona. Parou ao lado de Jessica, que carregava injetores de pressão na mochila, apesar da tensão no braço ainda em recuperação. Quando invadirmos a cidade, mantenham-se na coluna médica, disse ele. Ela balançou a cabeça. A frente nunca estará limpa. Eu trato de onde eu cair. Ele começou a protestar, mas ela o interrompeu com um olhar que não admitia discussão e, para sua surpresa, descobriu que a amava por isso. O amor, percebeu ele, não era um luxo adiado até a paz, o amor era o estupim que mantinha a coragem acesa. O dia da Bastilha amanheceu por trás de nuvens carregadas. Às 600 horas, uma nave espacial Tesla, versão civil desarmada, sobrevoou o Canal da Mancha com um ruído baixo, ejetando 20 planadores hipersônicos, cada um carregando uma paleta de drones médicos. O radar russo se acelerou em confusão, nada em sua matriz de ameaças correspondia à assinatura de voo. Segundos depois, raios EMP instalaram sobre a Ponte Neuf, a Ponte de Iena e a Ponte Alexandre III. As câmeras na cintura de Eiffel falharam e depois se apagaram. As linhas de comunicação conectadas tremeram como velas em um vendaval. Das catacumbas, esquadrões de penas surgiram. Amélie liderava a lança, com a coronha do rifle pintada com uma pluma branca. Suas equipes de tiro inundaram becos, tomando cruzamentos antes que as tropas de ocupação pudessem se reagrupar. Picapes BMW rugiam através de postos de controle violados, motores a hidrogênio fantasmas silenciosos sob o ar denso como bombas. Acima, os satélites sequestrados de Miguel pulsavam uma sequência codificada repetidamente: Paris acorda. Semionol reagiu com brutalidade. A artilharia autopropulsada em Montmartre lançou projéteis de fósforo no centro da cidade. Um mercado perto de Chantelet explodiu em chamas brancas. Jessica correu para dentro da fumaça, fazendo a triagem apenas pela voz, selando as queimaduras com pressão, mesmo enquanto seus olhos escorriam lágrimas que pareciam ferver. Ela ouviu um rugido e olhou para cima. Um T-90 russo avançava para o oeste pela rua de Rivoli, destruindo barricadas. O esquadrão de Brian surgiu de uma porta com arcadas, carregando tubos de foguete magnetizados. 2 tiros fizeram o tanque cambalear, mas não o mataram. Sua torre girou em direção à coluna médica. Jessica congelou, protegendo o corpo de um garoto semiconsciente cujas pernas estavam torniquetadas pelos cintos de segurança rasgados da Tesla. Então, um estrondo de metal contra metal. O T-90 deu um solavanco lateral, atingido por um caminhão de hidrogênio da BMW carregado de cargas moldadas, conduzido por um piloto automático não tripulado que Miguel havia codificado em desespero. A colisão detonou em um floreio de chamas cerúleas. Os ouvidos de Brian zumbiam, as bochechas de Jessica pareciam queimadas, mas o tanque era um esqueleto descomunal, com a torre alojada em uma loja de perfumes. Durante toda a manhã, a cidade balançou quarteirão por quarteirão. Redes de resistência usaram o Star Shield para transmitir coordenadas ao vivo, civis invadiram janelas, jogando coquetéis Molotov feitos de garrafas de champanhe.
Os voos da Ponte da Liberdade de Trump lançaram caixas por paraquedas em praças vazias, dentro delas, drones portáteis de fabricação alemã com pilotos automáticos de inteligência artificial da Tesla que se fixavam nas assinaturas dos motores russos de veículos blindados de transporte de pessoal. Ao meio-dia, um desses drones passou rapidamente por baixo do Arco do Triunfo e cortou cirurgicamente uma coluna de veículos blindados de transporte de pessoal. Faíscas choveram sobre as águias de mármore caídas. Semyonov recuou em direção ao Hotel des Invalides, convertendo seus pátios em um último reduto. Transmitiu um ultimato final: render-se ou assistir Paris ser arrasada por mísseis de artilharia concentrados a leste do Marne. Sua transmissão vazou para telas globais. O coronel, com as pálpebras tremendo, estava sob o sarcófago de Napoleão como se estivesse pedindo a sanção de imperadores mortos. Bryan decidiu acabar com a situação antes que os mísseis fossem lançados. Ele selecionou cuidadosamente um ataque de 12 pessoas: Amélie, 2 sapadores belgas, Padre Stephanie, um corredor de rua londrino que virou motorista de fuga, e Jéssica, cujos protestos ele rejeitou com humor sombrio. Os inválidos precisarão de um médico mais do que em qualquer outro lugar. Eles invadiram um portal lateral, usando drones de reconhecimento Tesla para localizar cada alcova. Corredores de mármore ecoavam com tiros de rifle. Colunas lascavam, vitrais se estilhaçavam. No gramado central, Semyonov havia erguido lançadores móveis, compactos, mas letais. O próprio coronel direcionava as coordenadas para um tablet robusto enquanto guardas cercavam o bloco. A equipe de Bryan irrompia das colunatas, sapadores lançavam granadas de fumaça, o padre Stephanie recitou algo entre as escrituras e o grito de guerra. Jéssica correu para socorrer 2 belgas feridos, mesmo com os tiros passando perto de sua orelha. Uma bala rasgou sua tala, anestesiando a antiga fratura. Ela prendeu o membro com mais força e continuou rastejando. Bryan investiu contra Semyonov de frente. O russo viu, deu um sorriso fraco e sacou uma pistola de serviço. Eles se encontraram na lama remexida por fragmentos de projéteis, um campo de treinamento transformado em matadouro. O coronel, mais alto e magro como ferro, disparou 3 vezes. Bryan sentiu o calor roçar suas costelas e ombro. Ele se chocou contra o russo, lutando pela pistola, mal registrando a dor. Semyonov cutucou o queixo com o cotovelo, cuspindo maldições sobre impérios decadentes. Impérios apodrecem, Bryan disse com a voz rouca, mas as pessoas se regeneram. Ele estalou o pulso do coronel, agarrou a arma e a enfiou sob a couraça do homem. Um único tiro pôs fim à doutrina do véu de ferro. Amélie correu para o console de lançamento, os dedos percorrendo as árvores de menu em cirílico para iniciar a autodestruição nos circuitos dos mísseis. Miguel, conectado da pedreira, anulou a trava final, enviando uma única palavra pela tela: pena. Ogivas dispararam inertes. O silêncio inundou Invalides, quebrado apenas pela respiração ofegante de Jéssica enquanto ela aplicava gás no ferimento no ombro de Bryan. Sirenes soaram do outro lado do Sena, unidades russas em desordem, algumas se rendendo, outras desaparecendo para o leste. Parisienses emergiram dos porões agitando bandeiras tricolores armazenadas desde o início da ocupação. A Star Shield transmitiu transmissões ao vivo para todos os cantos da terra. O dia da Bastilha renasceu em fumaça e música de libertação. Comentaristas choraram ao vivo. Ao anoitecer, Paris pertencia ao seu povo. Os sinos das catedrais dobravam, multidões cantavam, uma nave espacial Tesla pairava sobre a cidade, projetando o holograma de uma pena branca flutuando contra o céu noturno. Elon Musk, em algum lugar entre o mar e as estrelas, tuitou uma única frase que foi trending topic por horas: frágil não mais. As notícias se espalharam como o nascer do sol. Lyon se ergueu, depois Marsella, depois Barcelona, Hamburgo, Milão. As fábricas de automóveis da BMW inverteram as linhas de montagem para produzir cápsulas médicas e chassis de drones. Os exilados de Londres fretaram barcos de pesca para transportar ajuda através do Canal da Mancha, enquanto aviões de transporte da Ponte da Liberdade sobrevoavam a Bretanha em procissão ininterrupta. Analistas em Nova York ousaram proferir ponto de inflexão irreversível.
Alguns linhadura do Crenen exigiram escalada, mas seus próprios generais, assustados com a perda de Serafim e as deserções em massa, aconselharam a retirada. Em Paris, Jéssica transformou uma seção do Hotel Dieu em um centro de trauma. Brian, com o braço na tipóia em frente ao dela, mancava pelas enfermarias, oferecendo água, carregando comadres, recusando-se a descansar. Falavam pouco, as palavras pareciam frágeis diante da enormidade de alegria silenciosa ao redor. Naquela noite, subiram a torre sul de andaimes de Notre-Dame, os reparos de incêndio abandonados desde a ocupação, para observar as luzes da cidade brilharem livres da disciplina do apagão. Ela se encostou nele, dolorida e viva. Quebramos a maldição, sussurrou ela. Ele beijou seus cabelos, sentindo o gosto de sal e fumaça. Só arrancamos um prego, disse ele. A liberdade é uma casa que martelamos juntos, tábua por tábua. Semanas depois, um Conselho Europeu interino se reuniu sob os vidros estilhaçados do Salão do Parlamento em Estrasburgo. Sobreviventes de todas as nações ocuparam assentos ainda marcados por estilhaços. Eles ratificaram o acordo da pena, sem ajustes de fronteira exigidos, sem reparações exigidas, apenas a promessa de que qualquer tirania futura enfrentaria uma revolta continental antes que a primeira bota cruzasse uma fronteira. Engenheiros da BMW revelaram projetos para ambulâncias movidas a hidrogênio. A Tesla comprometeu largura de banda orbital a uma malha pública gratuita. O próprio Elon Musk subiu ao palco, com os cabelos ao vento, citando Camus. A única maneira de lidar com um mundo sem liberdade é se tornar tão absolutamente livre que sua própria existência seja um ato de rebelião. Donald Trump, com seu mandato chegando ao fim, voou para Estrasburgo em busca de ótica, se não de contrição. Repórteres pressionaram Brian e Jéssica para que comentassem. Eles responderam não com culpa, mas com desafio. Ajude-nos a reconstruir mais rápido do que a guerra pode arruinar, disse Brian. Jéssica acrescentou, e lembrem-se dos campos. O arame farpado pode enferrujar, mas a memória não. O mundo ouviu, pela primeira vez. Comboios de drones transportaram casas pré-fabricadas para vilarejos devastados. Crianças desenharam penas brancas com giz em calçadas rachadas. Padre Stephanie reabriu Notre-Dame para a missa, convidando muçulmanos, ateus e qualquer pessoa que buscasse consolo sob tumbas que sobreviveram a incêndios, guerras e agora renasceram. Certa madrugada, 7 meses após o dia da Bastilha, Brian e Jéssica dirigiram para o oeste em um caminhão de resgate BMW, cruzando o Loire, onde ruínas chamuscadas do viaduto ainda se projetavam como costelas de um animal antigo. Flores silvestres se emaranhavam nas vigas. Eles pararam, pisaram em concreto quebrado e deixaram uma única pena, cortada de gaze, presa em vergalhões enferrujados. Você acha que o mundo vai ficar acordado dessa vez? Perguntou Jéssica. Brian apertou a mão dela. Além das ruínas, o horizonte brilhava, o sol fresco iluminando os campos do vale. Penas cortam pedras, disse ele. Pedra lembra,